Oi, tudo bem? Hoje a gente segue nessa nossa série explorando o que é estar diante do outro. Sem pressa, com presença. Para quem curte esse tipo de reflexão, fica o convite para dar aquela força com o like e se inscrever no canal. Bora começar! Hoje vamos analisar algumas provocações bem instigantes, né? De um jovem terapeuta ao seu mentor. Elas estão no segundo capítulo, chamado Quatro Bilhetes, do material que a gente recebeu. São questões, assim, meio espinhosas sobre quem pode ser terapeuta, quais os limites, sabe? A primeira pergunta vai direto ao ponto. Um travesti poderia ser psicoterapeuta? Olha, a perspectiva do autor é que a escolha de um terapeuta se baseia na confiança. E os motivos para essa confiança, né, muitas vezes são eh, imponderáveis. Pode ser uma indicação, a empatia ali na hora, até a decoração do consultório, quem sabe. A identidade sexual em si, seja hétero ou travesti, não deveria ser o fator que decide tudo. O interessante que o texto aponta é que essa tendência, sabe, de ver um travesti só pela sexualidade como um tarado, isso geralmente vem de uma repressão da própria pessoa que está olhando, que está julgando. Se não existe essa projeção, um terapeuta travesti não seria, na essência, diferente de outro qualquer. Entendo essa lógica. O foco na confiança, não na identidade. Faz sentido. Mas o jovem terapeuta no texto, ele, ele continuou cutucando, né? Explorando os limites. E aí ele pergunta algo ainda mais pesado, não é? A questão da pedofilia. Sim, exatamente. E aqui a resposta do autor é bem diferente. Claro, a pedofilia é ilegal, é repulsiva para todos nós. Mas a incompatibilidade com a terapia, segundo o texto, vai mais fundo. A fantasia central do pedófilo, né, envolveria um domínio pelo saber, impor desejos a alguém que não entende a situação direito. Ah, sim. E isso é o oposto do que a terapia busca, né? Que é justamente não cronificar aquela dependência inicial do paciente, na suposta sabedoria do terapeuta. Haveria ali uma tentação intrínseca para um terapeuta com essa estrutura de usar a dinâmica para si mesmo, para o seu gozo. Isso minaria tudo. Entendi. Faz todo sentido a distinção. Não é preconceito, mas uma contradição com a própria essência da terapia, que busca autonomia. Isso leva a gente para outra questão, os limites do próprio terapeuta, né? Ao aceitar pacientes. Tem casos que talvez nenhum terapeuta devesse aceitar, o autor até menciona o Lacan. Isso, ele cita o Lacan que sugeriu não tratar parricidas, quem mata os pais. Talvez por questões pessoais dele, Lacan. E qual seria o limite pessoal do autor do texto que a gente está vendo? Então, o limite pessoal que o autor descreve em relação àqueles que cometem horrores, sabe? Grandes ou pequenos, mas que se amparam em uma causa coletiva, uma causa que parece que já absolve eles antes mesmo de agirem. Tipo uma justificativa prévia? Exato. Ele conta da experiência dele com ex-membros das Brigadas Vermelhas, lá na Itália. Muitos viviam uma divisão interna muito forte, atormentados na vida pessoal, mas viam os atos violentos da militância, tipo o pernizar, atirar nos joelhos, como ações impessoais, como se fosse uma máquina revolucionária agindo, sem que eles se sentissem autores daquilo subjetivamente. Nossa! A terapia só engrenou mesmo com um deles, quando esse cara conseguiu enxergar e dizer que o dedo que puxara o gatilho tinha sido o seu. Que relato forte. Quer dizer, o ponto central parece ser que a terapia esbarra quando a pessoa não se vê como responsável, né? Dilui a responsabilidade numa ideia maior. E isso conecta com a última questão dos bilhetes, que é sobre o terapeuta querer ou não mexer com a vida dos outros. Isso. O autor admite que sim, tem momentos de aconselhar, o tal do counseling, mas ele diferencia muito isso de ser um cagaceno. Ele até traduz, né? Alguém que defeca a sapiência. Cagaceno. Alguém que impõe um saber que vem de fora moral, experiência própria, banalidade e quer decidir pelo outro. O terapeuta precisa, sim, às vezes, dar um empurrãozinho no paciente, mas tem que ser na direção do desejo do próprio paciente.
E esse desejo leva tempo para aparecer, para ser reconhecido. É um risco, né? Um risco, por quê? Porque, como o texto diz, é muito fácil o terapeuta confundir, projetar o que ele faria ali no lugar do paciente, em vez de ajudar o paciente a descobrir o desejo dele, autêntico. Por isso, uma paixão pedagógica muito grande pode atrapalhar. Entendi. Então, o mais importante não é essa vontade de ensinar, de direcionar, mas sim ter uma abertura genuína para a variedade da vida, para as experiências diferentes. Precisamente. A chave para o autor seria a aceitação carinhosa da variedade das vidas. É bonito isso, né? Ele até ilustra com uma memória de infância, observando várias janelas iluminadas à noite. Cada uma vida, uma história. E também com o amor dele pela literatura, por muitos livros ele frisa, não um só. A abertura para muitas histórias. É exato. Essa abertura reflete a postura terapêutica ideal para ele. E ele fecha de um jeito bem marcante, adaptando o Santo Tomás de Aquino. Temo o psicoterapeuta de um livro só. Nossa, essa imagem do psicoterapeuta de um livro só é realmente poderosa. Fecha bem a ideia toda. Sugere que a rigidez, né, a falta de abertura para o que é diferente, são perigos reais na terapia. Bom, se algo que a gente conversou aqui provocou alguma reflexão, fica o convite para marcar esse momento com um like. Valeu mesmo por acompanhar a gente até o fim. Nos vemos na nossa próxima análise.